Caruso já se relacionou com as famosas. Famosas? Quem, por exemplo? Então, citaram um nome aqui. Você checou? Então, não deu tempo de checar. Quem? Aqui, né? E comentaram sobre a Regina Duarte. Não, Regina Duarte, eu achava que ela devia ser ministra mesmo. Eu conhecia... Não tive nada íntimo. Ah, não? Não, com a Regina Duarte... Então é fofoca. Fofocas. Fofoca, é porque eu defendi a indicação dela. Acho que ela foi sacaneada pelos artistas. Não deram chance a ela. Pô. É uma mulher íntegra. Para burro, não tem nada, não. Ah, tá. Entendi. Não vou dizer que eles somos apenas bons amigos, e aí vão achar que eu sou que nem umas americanas que quando falam isso estão confirmando. É mesmo? É a sigla Somos para... apenas bons amigos. Então Sim. pegou. Entendi. O pessoal também está aqui elogiando, né? Tem a Regina, ela falou que o Augusto Nunes é um monstro sagrado do jornalismo. Eu aplaudo de pé. Que bom. Teve Mas muita gente te associa ao Bolsonaro hoje em dia? Muita gente. Mas por que isso? Ué, Quando começou isso? Isso começou... Porque a gente vê muito nos comentários, né? Começou porque, basicamente, eu sempre fui anti-Lula. Você bateu muito. E aí você... Exatamente. Eu procuro ver o que acontece de bom, o que não acontece de bom eu critico. Tá? O que eu acho é que, por exemplo, é um absurdo... nenhum jornal noticiar as inaugurações de obras do ministro da Infraestrutura, Tarcísio, só porque é de um determinado governo. A gente devia ficar feliz com isso, pô. Você vê realmente aquele viés que eu te falei de... total. Quando você... quando tem a manifestação do 7 de setembro... É um tipo de cobertura. Quando tem de raiz golpista. É uma manifestação popular. É uma opinião já. É evidente. Né? É um manifestação de raiz golpista. Como é que você vai definir isso aí? Agora, eu acho que ele foi acusado de completar obras dos outros, que é tudo que a gente pedia. Então, se ele está inaugurando agora as obras da transposição do São Francisco, claro que começou com o Lula. Ninguém vai esquecer isso aí, mas que bom que completa obras. Então eu acho que esse tipo de negação por parte de quem chama qualquer um de negacionista que é muito ruim. Conta a verdade só. Passa umas perguntas aqui no meu Asus também, Leni. Acabei de mandar para você aí no Asus. Tá. Tem mais um comentário aqui ele mandou até um superchat pra gente, o Flávio. Ele fala aqui, ó, Augusto Nunes é um exemplo de caráter e profissionalismo. O brasileiro tem que ter orgulho de um profissional como ele. Desculpa, vai comentar. Não, eu vou dizer o seguinte, é um desafio que eu faço aí pro pessoal que conviveu comigo. Eu chefiei mais de 1.500 jornalistas. Eu desafio qualquer jornalista a tentar provar duas coisas que definem o caráter de quem dirige um jornal. Primeiro, se eu interferir em alguma pauta. Politicamente. Entendi. Não pode falar isso. Não pode falar isso aí. Segundo, se eu já demiti alguém por razões políticas. Jamais. Isso é muito grave, né? Jamais. E muita gente faz isso. Nunca fiz. Mas nunca foi chamado a atenção ou foi obrigado a mudar alguma coisa também? Não faço. Não faço. Não tem como continuar no lugar. Eu jamais escrevi alguma coisa na qual não acreditasse. Quando o dono me pedia para escrever algum editorial e eu não concordasse, eu dizia o seguinte, olha, eu não concordo com essa posição e é melhor escrever alguém que saiba, ser escrito por alguém que saiba escrever e acredite nisso, porque vai ficar mais convincente. Senão fica uma coisa totalmente melhor até para o jornal. E não escrevi nem artigo não assinado, eu escrevi se não confiasse, se não fosse minha aquela ideia. Tem uma coisa também que eu vi você numa entrevista falando que você já recebeu, já tentaram te subornar. Sim, duas tentativas. O que me deixa muito preocupado porque se aconteceu com você, deve acontecer direto. Só 2 denunciaram isso. Você acha que só 2? Então. E pelo mesmo subornador. Como Você acha foi? que o cara é tão azarado que escolheu 2 que iam regular e nenhum aceitou? Quantos não falam, né? Os caras me ofereceram. Um foi o Fernando Sandoval, que é um jornalista que já morreu. Outro foi o Mário Alberto de Almeida, que foi diretor da Gazeta Mercantil, acho que está vivo. É o quê? Comprar opinião? Que eles... Não, chegaram. O Mário Alberto queria que eu ajudasse, eu não entendi direito onde ele queria chegar, mas eu tinha de fazer uma reportagem falando bem do Ibis
Rezende, Tá. que era ministro da Agricultura do Sarney, tinha sido governador, prefeito de Goiânia, governador de Goiás e tal. Eu tinha que escrever com o título, a matéria tinha que ter um título, o ministro das boas notícias, porque a safra estava sendo boa e tal. Entendi. E que isso ajudaria, era um esquema Meio que passava pelo assessoria de Quércia e imprensa tal. pro cara. Ele foi falar comigo. Eu cheguei e disse, olha, alguém falou que eu aceito e tal? Não, é por isso que eu vim, eu sou teu amigo e tal. Tinha sido meu chefe na Veja, de política. E aí eu disse, não tem medo de ir pro inferno, não. Ele perguntava, você acredita em Deus? Eu falei, não é medo do inferno, não, é que a gente escolhe o papel, né, na vida. Eu escolhi o papel do mocinho nessa história, e não entro nessa, nunca. Porque eu acho que é um caminho sem volta, né? Que aí Imagina. você fica... Imagina. As pessoas sabem que você é o cara que pode ser comprado, É né? evidente. Né? Então, recusei, depois de um tempo, ele me telefonou várias vezes e tal, eu mandei um bilhete dizendo o seguinte, olha, bote na conta da minha entre parênteses, formação interiorana, mas eu não tolero corrupção. Tal. Ponto. Depois de um ano, aparece o Fernando Sandoval fazendo uma proposta para eu ajudar o Fleury, que era o governador. Eu disse, mas o Estadão já apoia o Fleury editorialmente. Ele falou, sim, mas pode deixar de apoiar, né? Ah, era uma garantia. Tá, e como é que era? Achei até engraçado, porque eram $600 mil. O quê? $600 mil e ele ficaria com 200 e eu com 400. Quando eu contei pro Ricardo Ainda numa eu falei, rachadinha? ô Sete, eu falei, o cara até é justo, porque como eu vou escrever, eu ganho um pouco mais. É, só faltava ele querer metade, né? Exato, metade não dá. Nossa! Metade não dá. Então ele veio, denunciei também, e publicamos uma matéria, a 0 Hora e a Veja publicaram juntos, porque eles foram tentar subornar o Paulo Moreira Leite, Também. e disseram ao Paulo Moreira Leite que eu estava no esquema. Olha, Putz, isso é que é o problema se É você não isso aí. denuncia, né? é isso aí. E é claro que você não precisa falar nomes nem eu suspeitas. falo. Não, tô falando. Hoje em dia você acha que isso acontece? Claro. E não tem como a gente perceber, né? Não tem, por exemplo. Porque tá travestido de opinião. Você ou- você publica um anúncio da Caixa Econômica, por exemplo, como é que o cara vai saber? São valores É. que você pode justificar de qualquer maneira. Não, Exatamente. vale isso aí. Tal site vale isso. Isso acontece muito. E muito jornalista achaca, né? Achaca. Chega e faz um seminário, jornalista de economia, faz um seminário, convida um empresário qualquer a patrocinar, participar do grupo de patrocinadores, deixando claro que se não patrocinar não terá a simpatia dele na coluna que ele Uma tem. chantagem. Chantagem imoral e ilegal. Ah, também tem Ilegal. esse tipo de... Também. Que é uma corrupção branda, né? Também. Mas é corrupção da mesma forma. Tudo. Que absurdo. Aí é o seguinte, é você ter caráter ou não, né? Você ter valores. Exatamente. Você quer perguntar aqui ou eu leio daqui? Não, eu só queria fazer uma correção que eu falei Flávio e quem mandou Tá. quem mandou o superchat foi o Sérgio Magri. Tá bom. O professor Lobão, eu vou juntar duas perguntas aqui. O professor Lobão pergunta se você se arrepende de ter apoiado o presidente, e o João Francisco, não sei se dá para colocar na mesa, ele pede apontar alguns erros desse governo. Olha, apoiar o presidente, eu não... Foi porque eu tinha de trabalhar em São Paulo, eu não votei. Tá. Não votei. Eu apoio o que eu acho correto e discordo do que é incorreto. Tá? Eu acho, por exemplo, que o primeiro-ministro das Relações Exteriores não fez sentido. Eu me opus abertamente à indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada a possível embaixada em Washington. Tem que ventilar, tudo isso. é. Tudo isso, eu não sou cego. Agora, eu vejo o belíssimo trabalho da ministra da Agricultura. Tá? Eu vejo esse do Tarcísio, como eu já disse. O Paulo Guedes. Com a pandemia, você teve tudo misturado, porque o sujeito pode sempre dizer, mudei por causa disso, o Brasil ficou com outra cara e tal. Mas eu acho que o Paulo Guedes está indo muito bem no começo, a economia estava empinando aí,
vem a pandemia, é obrigado a... Aí acusam o Paulo Guedes. Eu, por exemplo, acho que é uma contradição. Mas eu não posso responsabilizar inteiramente, porque ele teve de dar esse auxílio, esses auxílios todos que foram distribuídos, porque ninguém podia trabalhar. Não, tá bom. Ninguém podia trabalhar. Agora, eu não posso admitir que se atribua ao Bolsonaro 600 mil mortes pelo seguinte, foi o raciocínio que eu expus outro dia, alguém que disse isso aí, ele próprio se enrolou. Você está dizendo com isso que o Bolsonaro, por não usar máscara, por duvidar de vacinas e tal, ele foi seguido por pessoas que pensam como ele. Porque a turma que achava que você devia ficar em casa, usar máscara, tomar logo a vacina, evidentemente não seguiu o Bolsonaro. Então você tem de chegar à conclusão de que ele matou os próprios eleitores. O cara é tão apaixonado por ele que seguiu cegamente. Arrisca até morrer. Não faz sentido isso aí. Então você pode atacar qualquer medida que pareça errada, mas você achar que numa pandemia mundial houve só um governante que pode ser chamado de genocida, não faz sentido também. Quer dizer, quem é o genocida de outros países? Só isso, são essas as observações. E tirar um pouco também a responsabilidade do vírus também, né? Claro, o que matou foi isso aí. Quer dizer, quem foi claro que ele fez muita lambança. Claro, como fizeram lambança os governadores, prefeitos, claro. Foi uma Ninguém bagunça. Conhece o vírus. Ninguém conhece o vírus, quer dizer, e num país desunido, você não teve o trabalho conjunto. Não teve. Você tem que ouvir o cara que acha, por exemplo, que o tratamento prévio funciona, para ouvir o que ele tem a dizer. E você pode discordar. Aí você vai para o que diz que não funciona, ouve com igual atenção. Você não pode, a priori, escolher um lado. Esse é que é o problema. Então, todo mundo acha isso. Eu sou negacionista. Por quê? Eu, por exemplo, sou vacinado. Tomei as 3 doses. As 3 doses. E, ao mesmo tempo, eu brinco dizendo, como eu tomei a Coronavac, eu me considero meio vacinado. Augusto, agradecer o papo aqui, mas se eu não te perguntar isso, o pessoal vai me matar aqui, que é uma coisa que aconteceu contigo, você já sabe, que é o Glenn. É um tapa, é um bofe? É um tabefe. Um tabefe. É um tabefe. É diferente um tapa de um tabefe. Tabefe é pedagógico. O tapa é isso daqui. O tapa pega ali, faz um barulho grande. O tabefe, ele pega aqui, não machuca. Não que eu não tivesse. Pegou meio. Não que eu fosse tão generoso a ponto de medir. Foi o que eu pude fazer. Mas te colocaram também lado a lado, né? Ali é o seguinte, me chamaram para uma entrevista e eu não sabia que o Glenn estaria presente. Você já estava na Jovem Pan trabalhando? Sim. Passou a moça produtora, ela disse, olha, você precisa vir amanhã porque tu tinha pediu. A Paulinha? Tu tinha pediu para você participar do Pânico. Tá. Convidado era o Glenn. No elevador eu encontrei o Tutinha e falei, o que você está fazendo aqui no horário? Eu falei, vim porque você mandou. Ele falou, eu não. Ué? Aí eu já falei, epa, o que será que está acontecendo? Tá estranha essa história. Entro no estúdio e vejo o Glenn. E depois eu fiquei sabendo que também o Glenn não sabia que eu iria. Putz, aí já tá um erro, né? Gravíssimo. Gravíssimo. Deixaram só um lado colado a ele. Colado. Aqui, colado. Como se estivesse aqui, assim. Colado. Por isso também que não dava nem distância para você dar um tapa, um soco. Não dava, tava aqui. Era cadeira de rodinha, pelo menos, para vir pra cá? Eu fiz um sinal para Emílio, meu querido amigo, para me pôr do outro lado. Ele fez cara de paisagem, porque o Pânico adora uma bela discussão, mas eu acho que discussão, ela é oral ali, até tem um limite, ponto, né? Até certo ponto. Então, na primeira, vou falar com toda honestidade, eu não percebi que o Brasil já não aceita brincadeiras e tal. Eu fiz uma brincadeira dizendo o seguinte, como o companheiro do Glenn, fica trabalhando como deputado lá em Brasília e fica lá o tempo todo. E o Glenn, eu disse, só fica aí checando, pegando coisas dos hackers que atacaram a Lava Jato. Quem é que toma conta das crianças? Daqui a pouco, falei,
o juizado de menores vai ficar preocupado. Tal. Você acha que eu estou querendo tirar criança de alguém, porra? Sabe? Precisa ser muito brasileiro estúpido, né? Achar que todo mundo tá nessa aí. Eu tava brincando, mano. Mas ele já tinha respondido isso para você? Não, aí ele escreveu negócio chamando de covarde. Eu escrevi uma nota e falei, olha aqui, eu não sei qual é o significado de coward, né? Eu não sei qual é. No Brasil, covarde é coisa grave. Eu falei, eu nunca vi uma discussão começar com acusação de covarde e acabar bem. Isso no interior, saída de escola, nunca acabou bem. Isso você escreveu onde? Num recado para ele no Twitter. Ah, no Twitter mesmo. Ele foi lá, sabendo disso, e também devia estar puto, porque não foi avisado que eu estaria lá, e na primeira declaração, ele já entrou com essa história de covarde. Levantou e aí eu a história falei, dos filhos. se você pega... Se você vê a cena, eu falei 5 vezes, não me fala isso. Não chama de covarde. Na quinta, ou eu fazia o que fiz e repetiria 1 milhão de vezes, com 100 anos ou com 10 anos de idade, porque se eu saísse de lá, civilizadamente, ele ia dizer, tá vendo como é covarde? Claro, ou os espectadores diriam. E tá aí um negócio que eu não sou. Entendi. Eu não sou. Então, é ofensa grave. Para mim, eu tenho o sentimento da honra, levo em conta tal. Eu reagi fisicamente, o que é perfeitamente legítimo. Vamos parar de frescura. Tá? Você vê, eu cresci vendo briga. A gente briga em casa, briga com o irmão. Agora, não. Todo mundo é pacífico. O homem não é pacífico quando provocado. E eu reagi a uma provocação e contei. Eu contei outro dia e vou repetir aqui. Foi o único texto que eu escrevi no qual eu não acreditava, aquelas desculpas lá que eu... Qual? Aquela, quer dizer, justificativa, Entendi. Não era bem desculpa. Por quê? A pedido da Jovem Pan, que eu não queria processo. Entendi. Eu falei, é sacanagem, tá bom, então fiz, mas digo agora, Não tá se aí, arrepende. não disse a verdade. Entendi. Não traduz o meu sentimento. Eu saí de lá em paz com a consciência, em paz, e acho que foi pedagógico, sim, tanto que ele passou a dar entrevista com mais cuidado. E não te chamou mais de covarde? Não chamou ninguém de covarde. E vocês não se encontraram depois disso? Não. Então, mas você não se arrepende do tapa? mas de ter dito aquelas coisas? Você, não, eu tô sabendo dizendo, da repercussão se fosse lá. hoje, se voltasse atrás, eu não publicaria daquele jeito. Ah, entendi. Porque sabe Seria que... muito mais cuidadoso. Entendi. Muito mais cuidadoso. Agora, quem me conhece sabe que eu não sou assim, porra. Ah, meu Deus do céu. Não, a gente viu aqui. Criança, não tem cabimento. Claro. Não tem menor cabimento. Aquilo é você levar ao pé da letra um negócio que, porra, quem conhece sabe que você não é assim. Eu não tenho nada com isso. E eu não tenho nada a ver com o tipo de casamento de qualquer pessoa. Como é que é formado porque uma levantaram família. isso também. Eu tô... Homofóbico. Claro, homofóbico. Então não tem nada disso, não. Entendi, perfeito. Diria isso para um casal aí, homem e mulher, eu diria a mesma coisa. Se eu pudesse fazer aquela sacanagem, mas era uma sacanagem que não queria ferir, não. Muito menos provocar a ida para a justiça desse negócio. Olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua carreira ou da sua vida? Olha, essa prisão a que eu me referi não foi legal, mas 4 teve dias. gente que teve muito mais sofrimento com isso, tá? Então eu acho que é rotina. O sofrimento era de você não saber o que ia acontecer, né? Mas houve gente que sofreu muito mais, tá? Então eu nem contava essa história, até que eu passei a contar para dizer que a minha geração sofreu isso. Quem fica se valorizando por isso está cometendo um erro. Eu acho que o pior momento profissional foi quando eu descobri que a primeira empresa que eu trabalhei, que era os diários, pagava com atraso. Salário atrasado é um negócio tão desmoralizante, né? Tão cafajeste, que eu passei a minha vida vigiando as empresas em que eu trabalho para saber se o patrão age corretamente. Porque
você chegava para receber o teu salário, você tem compromisso com várias Claro. pessoas. E E de contas vêm repente, sempre. nos diários associados acontecia o seguinte, o cara fechava, entrava um diretor, a fila lá, Para receber. esperando. Fechava o guichê e você via o diretor, você sabia que ele estava lá pegando dinheiro para ele. Para ele. E tinha aquela fila, eu era ainda um estudante, eu ganhava mesada, me virava com a minha família. Mas você vê o pessoal recebendo atrasado, te marca para sempre. Claro. Te marca para sempre. Foi o meu pior momento não ter saído de lá num primeiro momento que eu vi uma cena dessas. Mas Em também- solidariedade aos... Mas também nunca mais depois em outros empregos. Nunca mais deixei isso acontecer. Entendi. Nunca mais. Segunda pergunta é o seguinte: iremos morrer um dia, Augusto? Espero que demore Infelizmente, muito. né? Infelizmente, porque a vida é muito boa. Mas o pessoal pode voltar nesse vídeo aqui, daqui 234 anos, e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. Olha, eu já pensei nisso aí, É. porque o Nelson Rodrigues contou numa entrevista em que ele também foi convidado a dizer o que ele diria na hora. Ele E estava ele? muito doente. Foi sensacional, ele- porque ele falou assim: pro repórter, você escreve mesmo? Posso falar? E o repórter, pode, Pode. a gente publica. Ele estava doente e podia morrer. Ele falou assim: minhas últimas palavras são as seguintes: que grande besta foi o Carlos Marques. Não se pode. Era um conservador. Deu uma dessa. Eu pensando nisso, eu diria o seguinte, e aliás, sobre a morte. Eu achei ótima a entrevista do Woody Allen, em que perguntaram assim: o que você acha da morte? Sou contra. Não, mas o que você acha? Não, sou contra. Sou contra. Eu sou tão contra que eu nem falo nisso. Eu não gosto de falar. Acho ótimo. Ótimo. Mas eu diria o seguinte: que eu tive sempre, a minha relação com a liberdade foi sempre um caso de amor e eterno. E eterno. É isso aí que eu escreveria se deixasse uma inscrição na sepultura. Até a Aí escolha você- pela sua profissão Pois tem é, a ver com sim, isso, exatamente. né? Foi um caso de amor eterno, meu. Eu sou obcecado pela verdade. Tá? Eu não minto. Não minto escrevendo. Você pode contar uma mentira generosa. Mas eu não vou chegar para uma mulher feia e dizer você é feia. Isso é horrível. Sabe? Você é horrível. Mas escrevendo, então eu não toco nesse assunto. Porque se eu tocar, eu vou dizer que é feia. Entendi. Não tem jeito. Então é isso, é com a verdade. E a terceira pergunta, você como jornalista, eu imagino que deve ter várias dúvidas na sua cabeça, várias Sim, perguntas. eu que sou você homem faz. com dúvidas. Escolhe uma dessas dúvidas para gente. Pode ser pequena ou grande. São as três perguntas, né? Fundamentais, né? De onde viemos, quem somos, para onde vamos. São essas. E a gente vai morrer procurando Eu essas... morrer procurando e eu procuro ser otimista, mas eu acabo pensando como o Milor Fernandes, né? Que ele falava o seguinte: eu estou preparado para não acontecer mais nada. Eu morro e nunca mais vejo nada. Não ser nada, né? Depois. Como para acordar, né? Abre o caixão, tem um cara de camisolão, barba, do meu lado, assim, nunca acreditou em mim, hein, filho da puta? Tomara que seja a segunda. Tomara, porque... Então não tem cremação comigo, não, como falava o Hélio, porque tem que estar pronto para qualquer possibilidade. E aí, conselho do Hélio Gaspari também, eu quero ser enterrado de terno e com dólares no bolso, porque se tiver uma outra vida, a moeda é o dólar. Com certeza não vai ser real. Obrigado, Augusto.